Marcelo Roque, tudo bem? Bom, Marcelo Roque, eu queria te passar um relato, porque eu não gosto de lembrar dessas datas assim de final de ano, que era a época que mais eu passava dificuldade. Bom, vou começar pelo batismo, batismo nas águas, sabe? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu batizei nas águas, né? Eu acho que agora, com essa campanha aí do Rio Jordão, acho que vai ter batismo de novo, que é uma brincadeira, uma palhaçada, né? Que eles gostam de brincar com isso como que fosse renovação, misticismo, a pessoa peca. Então, automaticamente o povo da igreja, ele já vive assim com o pé atrás. Bom, se eu pecar vai ter uma renovação, vai ter um momento que eu vou me reconciliar com Deus. Então, se eu vacilar, eu vou ter a oportunidade ali de me arrepender, de ir lá na frente, de me batizar de novo. E aquelas coisas todas, né? Mesmo quem não pecou, aí, por exemplo, se faz parte lá de um grupo, evangelização, obreiro, grupo jovem, ah, não, vai ter o batismo lá na meia-noite, né, uma vez o Jadson fez isso lá no Brás, lá com os obreiros, era 11 horas da noite, depois da reunião, era para entregar o voto, era uma sexta-feira, era para entregar o voto lá da Fogueira Santa, e eu lembro que eu dei dinheiro das minhas despesas, meu Deus do céu, que loucura. Quando eu lembro, aí foi acho que 11 horas da noite, nós caímos naquela água suja lá, aquele monte de gente. Ele disse que batizou a gente lá. E eu sei que no outro dia, no sábado, eu acordei com gripe, sem dinheiro para comer, sem um pão para comer, um pão. Fiquei doente, porque, meu, 11 horas da noite, batizando o povo. O Jadson, ele nem era bispo na época, sabe? Eu falei, eu sei que eu sofri, gente, eu sofri demais. Aí eu fiquei com uma gripe, dor de cabeça, fiquei mal, deitado o dia inteiro, não podia trabalhar, sabe? Aquele sofrimento sem R$ 1. Como que eu ia fazer? Como? É só eu que trabalhava. Olha que sofrimento, sabe? Eu lembro que muitos Natal da minha vida, gente, eu passei fome, fome. Eu não tinha nada para comer. Eu não sabia o que era Natal. Eu não sabia, porque eu tinha que procurar a casa de algum parente para comer. E eu chegava ali e eu falava, meu Deus, eles não vão na igreja, a mesa deles estão farta. E a minha não tem nada para comer. Nada, gente. Sabe o que que é nada? Quando eu descobri que esses pastores, chega o final do ano, eles vão comer bacalhau, eles vão comer do bom do melhor, o melhor panetone, a melhor ceia, o melhor pernil, o melhor, sabe? O melhor. E a gente, inocente, falando, não, vou entrar o ano, eu vou entrar o ano, minha vida vai mudar, vai acontecer um milagre. Vai acontecer, porque quando eles entram lá na mente da gente, eles faz a gente sonhar, faz a gente acreditar que a gente vai ser feliz, que vai acontecer, que a gente vai conquistar tudo. É tudo enganação. Eu quero falar dessa época, você que está pensando em dar seu 13º, ou já deu, ou já separou, já colocou lá no envelope, já deixou lá guardadinho seu 13º. Falou, não, esse aqui é para Deus. Tira lá seus 10%. Faz a conta desses 10%. Quem, como que você consegue entender que dízimo é dinheiro para Deus? É difícil, sabe? Está impregnado. Eu fico vendo alguns pastores, às vezes, dando entrevista e tal. Fala muito bem. Quando fala do dízimo, não, porque o dízimo é bíblico, não sei. Ó, para mim já acabou. Acabou. Quando alguém fala que eu tenho que dar dízimo, que eu tenho. Eu fico descrente daquela pessoa. Hoje, eu não vou em nenhuma igreja. Eu não vou em nenhum lugar. Tá? Eu frequentei, sim, uma igreja quando eu saí da Ilude. Ilude. Quando eu saí da Ilude,
Eu frequentei, graças ao meu bom Deus. Essa igreja foi a base para mim não fazer nada de errado. Graças a Deus, eu me apeguei com Deus. Eu continuei crendo no sacrifício verdadeiro, perfeito do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus todos os dias pela misericórdia dele, agradeço ele pelas bênçãos. Agradeço ele por tudo que ele faz por mim, tudo eu peço para ele, peço a direção dele, peço se é a vontade dele, pergunto para ele, não grito com Deus, não boto Deus na parede, não obrigo a Deus a fazer nada, porque eu não sou nada. Quem sou eu para poder fazer essa imposição e falar para Deus que ele tem que fazer? Não faço assim com Deus. Não aprendi com o velho Macedo. E falar em velho, você viu aí a família do. Meu Deus do céu, só tô vendo só, como que se diz? É só o ensaio, né, para se dizer, só o ensaio aí da família daquele lá do Lagoinha, o couro comendo, gente, brigando por causa de nome, de, de igreja, de poder, de quem vai ser o líder, uma sujeirada. Eu fiquei vendo só ensaio, porque quando o Macedo partir dessa pra pior, igual o Marcelo Roque fala, que é pra pior, porque eu não acredito que esse povo vai ser salvo. Eu não acredito. Deus é que sabe, né? Deus é que conhece todas as coisas, mas pelos frutos, pela bagagem que o Macedo tem, uma bagagem pesada, não acredito que ele possa encontrar dentro do coração dele arrependimento. Mas para Deus nada é impossível, né? Mas aí parte do ser humano, né? Parte do querer da pessoa, né? Bom, mas então, voltando lá na Lagoinha, lá, uma briga por poder, aí teve aquela lá do Bola de Neve, que a confusão foi lá no próprio velório, do líder lá, já queriam tirar a herdeira lá, a mulher. Quer dizer, é muita grana, gente. Vocês querem ficar rico? Porque o trabalhador não consegue ficar rico do jeito que esse povo fica. Abre uma igreja. É só abrir uma igreja, é só vender sal, água ungida, que a água ungida, eu vou te contar, a água ungida é comprada, comprada não, é lá do fundo da igreja. Enche os galão de água e bota lá no saquinho, nos plásticozinhos e dá pro povo e fala que é do Rio Jordão. Sal também é a mesma coisa. Vai lá no mercadinho da esquina, compra lá. E, aliás, compra não. Os obreiros que tem que comprar, porque a igreja não dá nada. O soberbo dos pastores não dá nada, vezes nada. Tudo eles, por exemplo, você está na sala de campanha, fazendo alguma coisa, você não pode se direcionar a palavra para o pastor. O pastor é uma liderança, ele está acima, você tem que ficar quieto ali. Se ele falar com você fala com ele. E geralmente, quando ele olha pra gente, ele só fica questionando o quê? Ou ele tá te paquerando, olhando pro seu corpo, você entendeu? Olhando pra você, perguntando se você é casada e perguntando do que você faz. É duas coisas que ele se interessa. Você entendeu? Ele não quer saber da sua vida, da sua salvação, se você está bem com Deus, se você largou sua casa, sua família para estar lá trabalhando, amarrando saquinho, enchendo o potinho de óleo lá, fazendo lá o serviço, limpando o chão lá, para ele passar, entendeu? É assim. Então, ele não quer saber, ele tem duas alternativas. Ele vai estar olhando para você, perguntando, olhando para sua mão, para ver se você é casada, do que você trabalha, o que você faz. É duas coisas que há interesses nele. Ele não quer saber da sua vida. Ele quer saber se você Ele fica olhando para você, imaginando, por exemplo, uma obreira que tem aí 20 anos, que não tem um namorado, não beija na boca, não tem ninguém. Ele fica ali, né? Vai saber o que ele tá pensando. Para ver 20 anos sem ninguém, né? Então, a mente, você sabe como que o homem é, né, gente? O homem pensa rápido, né? Vai saber, a gente é inocente. A gente tava ali, ai, santinho. Santo homem de Deus, santo homem de Deus. E falar em santo homem de Deus, gente, tem um filme, não vou falar spoiler, né, gente? Me perdoa, mas
É que eu gosto de assistir filme, já falei pra vocês. Tá na Netflix. O que que acontece? Tem um filme chamado Um Contra Todos. Aí tem até uma musiquinha lá no filme, que é assim, Ninguém vai pro céu. Aí, quem assistiu, quem gosta de assistir filme, então, aí tava lá falando dos políticos. Aí tinha uma casa de Roma, aonde os políticos iam, não pode levar celular, é lá em Brasília, né? Falou o nome Roma, né? Pode ter outros nomes. Aí só vai os políticos, né? Aí não pode entrar com celular. Aí quando essa casa, eu tava vendo o Marcos Pereira falando as mentiras dele, porque aquilo ali, gente, esse povo gosta de dinheiro. Eles não brincam em serviço, não. Você viu que ele pegou lá 5 milhões. Gostam de dinheiro, eles gostam, eles vivem pelo dinheiro. Eles não pensam em nada, é só no dinheiro. Mas aí eu lembrei, né, do Marcos Pereira, eu tava vendo o Marcos Pereira mentindo, falando que a igreja é isso, que não fala de política. Ô mentiroso, ô safadinho. Quantas vezes ele ia lá nas igrejas lá, diz que ia orar pela família? Ah, ele ia orar pela família. Eu ia dar a carinha dele lá pra falar pra votar nele, né? Aí os trouxa vai lá igual eu, né? Fui lá votar nele. Graças a Deus eu não voto, já faz 5 anos. Voto nesse povo, mas nem quero saber. Aí, conclusão, aí eu tava assistindo o filme lá, um contra todos. Quem quiser assistir, vai assistir. Eles devem assistir, que eles gostam eles gostam de malandro, eles gostam. Eles devem ter tudo assistido, eles sabem, os pastores sabem, eles gostam de filme assim. Aí eu tava lembrando lá, falei, será que o Marcos Pereira, esses políticos aí que ganham tudo aí, que tem carinha de santo, porque eles estão convivendo lá no meio, né, dos políticos, né, que não tem temor a Deus, vai. Eles que dizem que tem temor a Deus, precisa ir também, né? Porque eles falam que tem temor a Deus. Conclusão, é uma casa de orgia. Aí os políticos ficam lá com um monte de mulheres, cheirando cocaína, bebendo, e assim, vivendo. Eu fiquei pensando, será que o Marcos Pereira vai lá ou vai mentir? Ou vai fazer mentindo, falando que a igreja não fala de política? Mentiroso! Como que esse povo, a mente deles é cauterizada? Aí tem outro filme também, eu vou assistir, tô arrumando tempo pra arrumar. É o do Senna. Aí eu lembrei, sabe de quem? Do Clodô. O Clodô falou que pra Fátima, quando ele queria conquistar a Fátima, que ele parecia com a Ayrton Senna. Esse é outro palhaço, meu Deus do céu. Esse o Macedo pinta e borda. Esse o Macedo pinta e borda com ele. Faz dele um palhaço. Um palhaço, um senhor. Tá velho. Um velho, tá ficando feio. Velho feio. Cara de velho, aqueles velhos, sabe? Olha, Clodô. Aí, o Clodô falando que parecia com a Ayrton Senna. Gente, do céu, eu fiquei pensando, por que não chamaram você, o Clodô? Tá escutando? Pegou? Hein? Faz. Como é que você fala? Anotou aí? Você disse que ia pregar envelope até Jesus voltar. Pra mim, não. Pra mim, não. Clodô, Macedo e companhia, Cristiane Cardoso. Calma que eu vou chegar em você, Cristiane. Vocês, o Renato Cardoso, Bombadinho, vocês acham mesmo que todo mundo acredita em vocês? Sabe quando as pessoas têm aqueles comentários assim, né? Maravilhosos lá nas suas redes sociais. Aí no finalzinho tem um que acaba. Meu Deus do céu. Aqueles bons não conseguem superar aquele negativo. Então vocês têm que entender que eu e muita gente não acredita em nada de vocês. Pelo contrário, a gente tem pena de vocês. Escuta isso. Leva para vocês, Macedo e companhia. A gente tem pena de vocês, pena, tem dó de vocês. A gente não acredita nas suas ladainhas. Você sabe o que é isso? É uma pedrinha no sapato, é um incômodo.
De vocês entender que não é todo mundo que cai na lábia de vocês, não sabe por causa de quê? Por causa da internet. Por causa da internet. A internet, vocês não contavam com a internet. Vocês achavam que vocês iam passar a vida toda enganando o povo, enganando as pessoas, com as suas ladainhas, que vai prosperar. Quantos anos se passaram? Você, Obreiro, tá aí solteiro. Você tá aí endividado. Você tá ficando velho. Quem que vai cuidar de você quando você ficar velho? Vão te colocar no banco. Vão falar pra você, ó, você fica aqui na reunião de obreiro só pra você contribuir com o dízimo, mas o uniforme você não vai colocar. Você tá doente, tá velho, tá feio. Você tem que ser bonito. Você não pode ser feio. Tem que ser bonitinho, ajeitadinho. Você entendeu? Afinal de contas, você tá representando ali, ó. A igreja tá representando. Você não pode ser feio. Entendeu? Eles não querem velho, não querem feio. Entendeu? Velho é o Clodô. Bom, ô Clodô, você lembra aquela vez que você tava lá na João Dias? Que o Macedo te fez de empregadinho pra você buscar o leite? Aí eu tava pensando comigo assim, no dia que ele falou que ele não toma cerveja. Eu tava lá na João Dias nesse dia, 18 horas da tarde. Eu fui assistir a reunião do Macedo. Eu era do Brás, mas aquele dia eu quis ir lá na João Dias. Lógico, meu líder, gente. Meu líder tava na João Dias. Eita, homem de Deus. Deus fala só com ele, não fala comigo direto, não, gente. É só com o Macedo. A direção dele só vem de Deus. Passa por ele para passar para nós. Eita, meu Deus. E o véu? O véu que foi rasgado. Gente, a gente tem acesso a Deus. O Senhor Jesus nos deu esse acesso. Senhor Jesus. Não preciso do homem para falar comigo, eu preciso eu falar com Deus e ele fala comigo no meu coração, na minha mente, me orienta, me ajuda, ele é bom, ele é misericordioso. Bom, aí o Clodô, né, empregadinho do Macedo, eu acho que o Macedo se diverte com o Clodô, faz dele um fantoche. Fez ele derramar o azeite na barba dele, fez ele se vestir de padre. Nossa, e o Clodô acredita que o Macedo gosta dele. O Clodô, ele se ilude. O Macedo deve rir, falar, esse é meu empregadinho número 1. Ele faz tudo que eu mando. Aí, né, eu tava vendo uma coisa com a outra, né? O Macedo foi falar que ele bebe cerveja, que ele sente vontade de beber cerveja. Eu fiquei apavorado, gente. Eu fiquei dentro do meu coração, falei, não, ele pode beber a cerveja dele, eu não posso voltar a beber a cerveja não, porque eu bebia bastante, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, esse homem falou que bebe. Aí na minha mente eu falei, nossa, eu também vou tomar um copinho de cerveja também, né? Mas eu pensei comigo, mas se eu começar a tomar e ficar viciado, e aí, como vai fazer? Né? Fiquei assim, com meus botões, falei, gente, que é isso? Aí no meio dessa confusão toda, ele falando, ele até falou de Apocalipse, eu nunca me esqueço dessa pregação velha dele, falando do falso profeta, que a besta, todo mundo ia cair lá no inferno, ele só fala de inferno, Macedo gosta de falar do inferno, ele gosta de falar de onde ele vai morar. Bom, eu não sei, né? A misericórdia de Deus é grande, o amor de Deus também, pode ser que ele se arrependa, mas eu não acredito, porque a bagagem dele tá grande. Aí, conclusão, gente, em vez de vocês entenderem meu raciocínio, eu tava lá na reunião, né, na reunião e tal, aí de repente o Macedo começou a falar que ele bebe cerveja, que ele gosta de beber uma cervejinha, e daí? Ele falou, o que não é pecado pra mim, não é pecado pra você. Aí lembrei mais de uma coisa. Aí de repente ele falou, Clodomir! Aí Clodomir, traz um copo de leite. Eu achei engraçado que esse copo de leite vem em 2 minutos. O Macedo começou a tossir, gente. O que tem uma coisa a ver com a outra? Ele trouxe o leite, acho que para mostrar pro povo que ele bebe leite. Você entendeu? Ou era a cerveja que estava lá no copo, a gente pensou que era leite. Porque foi muito rápido. Você lembra, Clodô? Que o Macedo começou a tossir, aí ele falou, Clodô, me traz um copo de leite. Olha, foi em 2 minutos esse copo de leite veio. Foi assim, ó, parece que o leite estava lá atrás na sala de campanha, aí o Macedo falou assim, ó, eu vou dar uma tossidinha, o Macedo é assim, ele é um ator. Eu não sei quem contrata ele para ir para fazenda ou para fazer alguma coisa aí, né? Para ele lá fazer.
Ator, ele mente, quando ele, sabe aquela pessoa que mente? Dizem os especialistas aí, os psicólogos aí, falando que a pessoa quando mente era como se tivesse um orgasmo, sabe assim? Ele mente, ele tem aquele orgasmo, aquela sensação, sabe assim? Então ele, Macedo mente mesmo assim, descaradamente. Aí ele pegou, trouxe o empregadinho dele lá, o Clodô foi lá e trouxe o copo de leite pra ele. Trouxe o copinho de leite pra ele, tava falando que ele bebe cerveja. Aí o Clodô, lembrando dessa aí que eu preciso falar, vocês podem, se o Marcelo puder, se ele for colocar esse áudio meu, é que dá muito trabalho, gente. Mas esse vídeo tem. Se o Marcelo colocar essa mensagem no finalzinho, esse vídeo, não sei. O Clodô cantando essa música, eu vi um vídeo aí. Ele falou assim, que ele estava escutando a música da Anitta. Ele falou assim, você partiu meu coração. Esse dia eu também tava, porque quando ele tava no Templo de Salomão, eu também tava lá. Aí eu vi o Clodô com a cara cheia de cachaça no outro dia, que é o velho caçasteiro, velho caçasteiro. Ele bebe todas, no sábado. Aí no domingo ele tava no Templo do Malandrão cantando assim, você partiu meu coração, ainda dançou. Falou assim, eu escuto essa música. Aí você vai falar que é pecado. O que não é pecado pra mim pode ser pecado pra você, mas o que não é pecado pra você não pode ser pra mim. Sabe aquela conversa que o Macedo faz? Porque o Macedo vai ser a pessoa mais odiada da face da terra. Se lá no inferno tiver consciência, Cristiane, Renato Cardoso, Gonçalves, Clodomir, vai ter um ódio, mas um ódio do Macedo, porque o Macedo que contaminou esse povo. Se não haver redenção e não tiver arrependimento, e Deus chegar no último dia e falar, olha, vocês foram os falsos profetas que eu coloquei aqui, avisei que ia ter, vocês são esses, então vocês apartai de mim que eu não vos conheço, porque eu não posso julgar, quem julga é Deus. Mas Jesus falou, olha, vai ter os falsos profetas que vai enganar, não é gente pouca, não, é muita gente, até os inocentes, até os escolhidos, eles vão enganar. Mas eu fiquei pensando comigo, como que esse povo, Clodô, Cristiane Cardoso, Renato, a Estherzinha, a mulherzinha, a santinha, com a cara sei lá, de bruaca. Aí vão falar assim, Macedo, o que você fez a gente vir para esse lugar? Vai ter ódio de Macedo lá onde eles vão morar. Porque eles foram contaminados pela ideia diabólica que a pregação do evangelho era isso, era esse luxo. Porque o Macedo dá luxo para Clodô. Clodô veio lá do Vidigal, lá sei lá da onde, lá da favela, o homem de Deus, fugiu da mulher, né, Clodô? Ei, Clodô, tô falando direto de você, hein? Velhinho, tá velhinho já, parou com o fogo? Parou? Deu um tempinho? Tá respeitando a Fátima? Deu um tempinho? Entendi. Você fugiu da mulher. Ô, homem de Deus. A mulher foi lá pra querer te enganar. Você, ó, perna pra quem te quer. Você falou, imagina, eu vou viver no poder e no dinheiro. Eu preciso viver do dinheiro. Eu preciso ser um arrecadador. Eu preciso fazer dinheiro. Né? Porque você não pensou em servir a Deus. Você não achava que você servia a Deus, não, né? Né, Clodô? Mas tudo bem. Clodô, tem uma dó de ser, assim, sabe? Do seu jeito. Você tá velho, sei lá, do jeito seu. Sabe? Que você se gaba. Você é orgulhoso. Como que você fica falando no altar? Vocês não falam de Jesus, não glorificam Jesus. Vocês só ficam se gabando. Ficou falando que uma vez foi pro Rio de Janeiro com um monte de policial. Antigamente ele corria da polícia, se escondia que ele era bandido do comendo vermelho. Aí ele se gabando. Agora eu tenho policiais às minhas voltas. Vocês não confiam em Deus, não? Ou só o povo tem que confiar em Deus? Só o povo tem que confiar em Deus? Vocês não, vocês têm que andar com segurança.
Nossa, mas que palhaçada é essa? Bom, mas conclusão, vamos lá na Cristiane, também tá velha, gente, tá chegando a velha. A idólatra do Renato, oh meu Deus, quando o Renato tá falando, ela fica assim, ó, dá um sorriso, né, assim, ó, dá parece que tá bêbada. Você bebe, Cristiane? Pelo amor de Deus. Alcoólatra também? Olha, passou de 2 doses, é alcoólatra, viu? Hum. Ela fica olhando pro marido dela lá, pro Renato, o marido que, né, que ela roubou lá da outra lá. Aí fica olhando, idolatrando o homem, dando risada, dá uma aparência de louca, doida, sem noção, fala coisa com coisa. Sábado agora, sábado retrasado, teve reunião das mulheres, porque eles têm que fazer a cabeça das mulheres. Gente, 9h30 da noite, aquele bando de mulher saindo, para ir para suas casas, para no outro dia chega de noite, né? Depende do horário, vai chegar quase 10, 11 horas da noite. Aí no outro dia tem que acordar cedo, porque se for obreiro tem que acordar cedo para ir para a escala, tem que ir para a igreja, aí fica o dia inteiro na igreja. Não tem vida, gente, tem vida social. Aí vai fazer a cabeça das mulheres com as lorotas dela, falando coisa com coisa, falando que tem que dar o sacrifício, tem que fazer a cabeça, tem que fazer tudo para ter uma vida de luxo. Luxo. Ela não repete roupa. Aquela mulher não repete roupa. Você já viu ela repetindo roupa? Você já viu o corte de cabelo dela? Você já viu a pele dela? Você já viu a vida de luxo que ela tem? E você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nenhum calçado decente para vestir. Aí você não tem nenhum um calçado decente, uma coisa boa para vestir. Aí vocês ficam nessa ilusão que vocês vão conseguir, vão conquistar. Não vão conquistar nada. Vocês vão dar dinheiro e eles vão ficar mais ricos. Rico. Salomão. Não, eles fazem fez esse templo de Salomão. Pra quê? Qual é o benefício? Você tá ali adorando uma arca. Entendeu? Dentro do Salomão tem uma arca com um anjo. Gente, que isso? Uma igreja católica é o quê? É um miticismo. Você vai lá e fica olhando aquele anjo com aquela arca, aquelas pedras na frente, lá 12 pedras de Israel. Pra que isso, gente? Eles perderam a noção, eles estão cego, pobre, nu. É isso que eles são. O Edir Macedo é pobre, cego, nu. Não tem nada, ele não tem conteúdo de Deus. Ele não tem conteúdo, é um pobre coitado. Ele conquistou. Ele o quê? Ele pegou o mundo, ele recebeu do mundo riquezas, dono de banco, hospital, várias empresas, a Record, que nós compramos com o nosso suor. Ele disse que ia devolver esse dinheiro. Cadê a devolução, Macedo? Você devolveu para o povo? Você devolve alguma coisa para o povo? Você ajuda o povo? Você ajuda no quê o povo? Você contribui com o quê? Você ajuda em quê? Você já perguntou pro seu povo? Porque eu vi um vídeo, eu tô falando porque eu fico vendo bastante vídeo. Eu vi um vídeo aí no canal, a pessoa lá falou assim, Deus tem aqui 10 pessoas que vai dar R$ 1.000, 500 mil, 20 mil, sei lá, né? Fala o valor que dá na cabeça dele lá. Aí, o Deus que só fala que tem gente para dar. Eles nunca levantam pessoas assim e falam, olha, aqui no meio tem uma pessoa que está precisando aqui de uma compra. Não é cesta básica, não. É uma despesa, é um carrinho cheio. Não, a gente vai comprar uma alimentação em tudo. Aqui tem uma pessoa que tem uma dívida, tem um aluguel atrasado, tem uma conta para pagar e a gente vai pagar. Esse Deus não fala essas coisas lá na igreja. Já parou para pensar? Eu passei muitos anos na igreja, eu nunca vi pastor falando, tem uma pessoa que está muito necessitada aqui e a gente vai contribuir. Ele fala, tem uma pessoa que está aqui endividada, está aqui, mas Deus está falando que se ela pegar esse pouquinho que ela tem e dar, ele vai abençoar. É só assim. O psicológico, é só essa lavagem que eles têm. É só essa lavagem, entendeu?
É um Deus guloso, corrupto, que só quer o que é dele, só quer sugar. Bobo você que vai dar seu 13º para eles comer, para eles viver, ó, comprar do bom, do melhor, se alimentar no dia de Natal, fazer comida em abundância, ao ponto de até jogar fora e você não vai ter nada para você comer, porque você deu tudo. Você vai dar 13º, vai vender seu carro, vai vender sua casa, vai vender suas coisas. Você não vê falando aí? Falando que eles pegam o ouro. Eu dei minha aliança de casamento. Eles pegam e eles mandam demolir, como é que é? Derreter os ouros para o Macedo guardar no quarto. É o tio Patinhas, é? O Macedo é o tio Patinhas? Guardando dinheiro dentro de quarto, mala de dinheiro, relógio, quer dizer, é como se ele acumulou riquezas. Ele acumulo de riqueza. Quanto mais esse homem tem, mais esse homem quer. Eu, se eu encontrasse com ele, eu cuspia na cara dele. Cuspia. Não é igual a André Surak que fez lá na fazenda, bater no pode, né? Então, cuspia. Você que é pastor, vive aí, ó, arrecadando dinheiro, você não tá vendo não que você tá enganando o povo, tá se enganando. Será que vai valer a pena uma eternidade para você enganar o povo? Ficar aí, e agora o que eu vou fazer? Vai lá trabalhar, começa do zero, vai trabalhar, pega sua quinzeninha, começa lá, compra água, vai vender, faz igual você fala pra gente. Você fala pra gente, vai vender lá, vai catar latinha, vai vender água, a água vende no calor, pega a sua quinzena, vai vender água. Vai começar a sua vida, vai ser difícil? Vai, mas você vai ter paz, pega a sua esposa, vai embora. Pega, você estuda aí, uma reunião aí, ó, se une, faz igual fez na Angola. Dê uma banana pro Macedo, fala aqui pra você, Macedo, você enganou a gente. Pegou os jovens inocentes. Por que eles querem um jovem? Para iludir o jovem, falando que ia ganhar almas. Você não ganhou almas, não, vocês são tudo empregadinho do Macedo. Tudo, vocês vão trabalhar para enriquecer o Edir Macedo e a família dele. Vocês estão trabalhando, vocês não estão trabalhando com o reino de Deus. Vocês não têm vergonha, não têm pudor, não têm um caráter. Um pouco de caráter, de consciência, ficar pegando dinheiro do povo, iludindo o povo para vocês bater suas metas, para depois vocês ir para os resorts da vida. Entendeu? Eu vou finalizar aqui, que eu tô com o telefone tocando aqui, não tá dando certo, não. Mas, ó, Marcelo Roque, se você quiser, você bota o meu áudio, tá? Eu não gosto muito de lembrar dessa época que eu passei dificuldade, você entendeu? Eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço os canais do Natan, né? E de você que é o mais antigo, depois do Davi, depois os outros canais, tem a Flávia, tem o Ricardo, sabe? Todos esses canais, quiser colocar o áudio, eu autorizo. Mas eu vou falar uma coisa para você. O Natan, eu acho assim, o Natan deixou de falar, né? Os vídeos dele eram muito bons. Mas você vê, a gente tem um respeito por ele. Que legal, né? Porque ele tem que viver a vida dele. Ele foi viver a vida dele, foi se formar. Mas a gente tem todo mundo, você pode ver, todo mundo tem o maior respeito por ele. Graças a Deus que ele teve coragem. Apesar que primeiro foi o outro, né? O outro pastor, aquele Carlos Magno, que falou na época, né? Eu nem não tinha dado conta. Mas eu também nem tinha televisão na minha casa, gente. Minha vida era muito miserável mesmo. Não tinha televisão. Eu fiquei sabendo, falaram pra mim. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Natan, eu assisti os vídeos dele e foi ali que eu vi os depoimentos. Os depoimentos é muito bom. Tem que mandar, gente, arruma tempo. Às vezes a gente não tem como, faz tempo que eu não mando áudio. Mas manda mais história, porque as histórias é que me convenceu. Porque eu falei, gente, eu vivi lá, eu sei, é verdade o que eu tô falando. O que eu tô falando não é mentira, as pessoas sabem o que acontece. Eu falei coisas aqui, igual na sala de campanha, essas coisas. Quem é obreiro sabe as coisas que acontecem. Então, você conta uma sua história, conta a sua vida, as pessoas vão se identificar e vão falar, poxa vida, vai se convencer. E eu gostava muito do canal do Natal, porque tinha muitas histórias. Então, vocês arrumam tempo, manda a história pro Davi, pro Marcelo Roque, vai mandando pros canais, porque para Flávia Almeida, que é importante, entendeu? Contar as histórias, os relatos, que os relatos são importantes, tá bom, gente? Então, eu queria falar um pouco do Renato Cardoso. Oh, meu Deus do céu, aquele homem
sem noção também, viu? Largou a noiva para poder ficar com a Cristiane. Aí eu só tô vendo na hora que o Macedo partir dessa pra pior. Gente do céu, o que será que eles vão fazer? Vai ser um quebra pra capa? Eu acho que eles vão abrir outra igreja. Eu acho. Aí o povo vai seguir a Cristiane porque eles idolatram aquela mulher só porque ela é loirinha dos olhos azuis. É, boa aparência, né? A mulher fica lá na Record, lá metendo terror lá, falando que é de Deus, colocando aquelas igrejas, como que é, essas novelas bíblicas. Gente, Cristiane mesmo é sem noção. Eu fiquei pensando, rapaz, essa mulher vai ter uma raiva do pai dela, porque, né, idólatra, né, vive lá, né, fazendo as idolatrias lá, os misticismos, contando as histórias que não existe. A gente sabe que o casamento dela começou errado, sem amor, entendeu? E aí o homem ele pode se envolver sexualmente com a mulher, mas emocionalmente dizem que não. O homem é homem, né? Ai, Cristiane, que dó sua, filha. A filha do patrão casou com o homem mais bonitinho da igreja. Foi escolher lá na ficha de pastor. Ai, gente, vocês acham que não é isso? Ela falou várias vezes da boca dela, tá? Assiste! Assiste as reuniões dela que ela vai falar. Não sei se fala hoje, né? Que ela foi na ficha de pastor. Acho que ela não fala mais essas coisas. Mas você que é santa, que está solteira aí vai toda quinta-feira achando que você vai encontrar alguém. Como você vai encontrar alguém? Só enfiar dentro de igreja? Como que você vai ver? O tempo vai passar, você vai ficar aí sozinha. Sozinha. Ela tá lá com o maridinho dela, né? Não sei se é feliz, né? A gente acha que não, né? Mas paciência, né? O dinheiro faz tudo, né? Né, Cristiano? Parabéns, você tá, filha? Fica com Deus, viu? Sei que você ia lá pro Quênia, lá, pregar o evangelho lá no Paquistão, ô mulher de Deus. Não vou pra aquele lugar, não. Lá pros muçulmanos lá. Não, né? Tem que ficar aqui no Brasil, né? O Brasil é terra fértil, né? Parabéns pra vocês, tá? Bom, Marcelo, muito obrigado pelo espaço, tá? Se você quiser divulgar, agradeço, viu? Tenha um ótimo dia, uma ótima semana.